Nós paramos aqui o estudo das trombetas, aqui analisando as interpretações dos adventistas, né, que foi evoluindo com o passar do tempo. E nós paramos aqui nesse ponto que é o duplo cumprimento das profecias das sete trombetas do Apocalipse. Então, só recapitulando, nós mostramos aqui quem primeiro interpretou aqui no movimento adventista foi Glenn Miller, né? Quando ele aplicou ali as profecias das trombetas até 1844. Então, se formos aplicar essa interpretação hoje, ficou no passado, né? Colocando as seis trombetas naquela sequência de eventos que nós já estudamos e a sétima ali simbolizando a volta de Jesus. Depois do grande desapontamento, né? Aí os adventistas começaram a analisar a profecia à luz da história, mas não um cumprimento que ficou apenas no passado ou até 1844, mas que avança com o passar do tempo e que se aplica a eventos que ocorrem no passado, no tempo em que eles estão vivendo, e também tem a ver com eventos que ainda vai ocorrer no futuro. E aí tem essa visão aí do Apocalipse, que é conhecido pelos estudiosos como método historicista. E aí vem o historicismo adventismo, do adventismo, né? Então, Ian Smith, ele é um daqueles que é mais conhecido aí no meio dos primeiros adventistas, né, por ter escrito o livro Daniel Apocalipse, e aí ele faz essa interpretação das profecias de Daniel Apocalipse com esse método que os adventistas adotaram. E nós vimos que os adventistas, quando interpretaram a sétima trombeta, eles mantiveram aqui 1844. Só que eles deram uma outra interpretação, né? Dizendo que não, ali não era a sétima trombeta como sendo a última a ser tocada que representava a volta de Jesus. Era a sétima trombeta no sentido de que mostrava Jesus saindo do santo para o santíssimo, com base naquela primeira parte do capítulo 11, verso 19 de Apocalipse que nós vimos, né? Quando foi aberto no céu o templo de Deus e foi vista a Arca da Aliança. E aí essa interpretação foi repassada para a Igreja Adventista do passado e os pioneiros, Ellen White e os outros, adotaram essa interpretação. E quando se refere a esse assunto de Daniel e Apocalipse, a Sarah White ela sempre recomenda que leia o livro de Will Smith, né? Considerações sobre Daniel e Apocalipse, que nós tiramos aqui alguns textos para explicar esse assunto das trombetas. Então, os pioneiros, eles morrem, Ellen White morre, aí vem a Conferência Geral de 1919, né? E aí Prescott traz uma outra interpretação. Então, aqui nós já vimos que o Will Smith ele coloca essa questão aí da sétima trombeta começando em 1844, no início do juízo, que Jesus ali saiu do santo para o santíssimo ao ser vista a Arca da Aliança. Então, aqui é o quadro geral que nós já estudamos com a interpretação dos pioneiros adventistas aqui na sétima trombeta, colocando ali o juízo do povo de Deus. E aí vimos que também eles aplicaram essas interpretações das profecias no futuro, como mencionei aqui com Prescott em 1919, onde são discutidos ali na Conferência Geral vários assuntos, e aí dentre eles vem esse assunto das trombetas, e Prescott ele apresenta essa interpretação de que ali a partir da sexta trombeta ela ocorre depois de 1844, quando vem 1844, quando vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Começa ali a partir de 1914, a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. E ali em 1919 ele já diz que havia o cumprimento da sexta trombeta. E aí o fator mais determinante nessa interpretação é aquele exército de 200 milhões nós já vimos, e aí ele aplicou isso aos soldados da guerra. Só que não tem como comprovar isso, né? Depois nós vimos que veio a interpretação de Última em 1937, e aí nessas interpretações das trombetas no futuro, ele não apenas pegou a partir da sexta, ele já pegou todas as trombetas e colocou todas depois de 1844. E aí foi interpretando os eventos da história de acordo com o que ele achava que se encaixava e foi colocando as trombetas nesse sentido. E aí chegamos nessa fase aqui do Adventismo, em que os adventistas, alguns, né, que a posição oficial da igreja não é essa, né,
Isso aí são alguns adventistas que vão surgindo, querendo trazer uma interpretação diferente do que já foi estabelecido pela igreja, né? Veio o Prescott e não deu certo, aí depois veio outros adventistas agora trazendo não uma interpretação futurista, né? Como Prescott e Whitman. Agora eles fazem uma interpretação com um duplo cumprimento. Então, esses adventistas vão dizer agora o seguinte: não, então, o cumprimento que ocorreu no passado, ele realmente deveria ter acontecido e se cumpriu da forma como foi prevista. Mas nós enxergamos também que as aplicações das trombetas não se referiam apenas para aquele tempo ou na era presente, mas que ela tem uma outra aplicação que é uma repetição dessas sete trombetas no futuro. Então vem aí a questão do duplo cumprimento. Eles aceitam a primeira forma de interpretar, mas agora eles acrescentam uma segunda e diz que as duas são válidas. A do passado teve um objetivo e essa outra também vai ter outro objetivo, que é a repetição desses eventos no futuro. E aí, dentro dessa perspectiva de colocar um duplo cumprimento, surge aí vários adventistas, mas eu vou colocar aqui apenas o pioneiro e o adventista atual. Então, quem iniciou essa questão do duplo cumprimento em relação às profecias que tem a ver com as sete trombetas do Apocalipse foi esse adventista chamado George, não sei pronunciar em inglês, né? Macquarie Price, deve ser alguma coisa nesse sentido. E aí ele começa a falar sobre isso. Então, em 1951, ele traz uma interpretação e ensinando aos adventistas de que as trombetas elas têm um duplo cumprimento. Aí surge essa ideia nesse tempo, no meio do adventismo. Então, Price ele vai e pega os eventos que aconteceram das trombetas no passado, bota ali a sétima trombeta representando Jesus aí no Santuário Santíssimo, mantém o padrão, né, da posição dos adventistas, mas ele diz também que tem uma outra aplicação no futuro, depois de 1954, né? Então aqui eu coloquei aqui a primeira trombeta até a sétima, até 1954, para manter a posição oficial do Adventismo no passado, e aqui as outras trombetas depois disso apontando para o futuro, né? Então ele não nega a aplicação do passado e acrescenta elas para o futuro. Diferente dos futuristas, né, como Prescott e Whitman. Eles seguiram a ordem de cumprimento das trombetas, até como o caso de Prescott, que até ali em 1944, e quatro, e depois dessa data colocou a sexta trombeta, enquanto Whitman colocou todas para o futuro. Então agora aqui eles fizeram, né, uma aplicação parcial para o futuro e uma aplicação total. E aqui, George Price, ele já faz diferente. Ele já diz que toda aplicação do passado é válida, mas também tem uma aplicação no futuro com uma repetição de todas essas trombetas. E aí acrescenta essa nova luz aí no Adventismo que até então não existia. E aí, avançando na história, vemos aqui um pastor famoso, né, nos nossos dias do Adventismo, que é o pastor Samuel Ramos. Então, depois de George Price, ele já teve outros adventistas, né, que também trouxeram esse entendimento. E aqui, chegando nos nossos dias, veio o pastor Samuel Ramos. E eu acho que o grupo também conheceu essa mensagem do duplo cumprimento das trombetas, também analisando aí os sermões do pastor Samuel Ramos. E aí o pastor Samuel também fala essa mesma coisa, né, que George Price, né? Vai dizer, não, as trombetas do Apocalipse todas elas teve o cumprimento no passado, né? Teve isso aí, mas elas também têm um cumprimento no futuro. E aí coloca tudo para o futuro, né? E ele faz também uma reinterpretação dos selos, né? Ele diz que os selos eles se cumprem a partir de 1944, e 44, e aí quando chega no sétimo selo, ou em silêncio no céu por quase meia hora, aí ele diz que a partir dali, se eu não me engano, se cumpre as sete trombetas. Então ele faz uma outra aplicação das trombetas do Apocalipse. E aí ele disse que aí segue a sequência, né? Vem sete trombetas e depois vem sete pragas, logo em seguida. Aí até tenta justificar ali
a quinta trombeta, né? Quando diz que há uma duração ali profética de 5 meses, e aí tem a outra que ele tem a duração de 1 hora, um dia, um mês. Ele faz uns cálculos proféticos lá, tenta encaixar, ele não consegue precisar essas trombetas ali no contexto da perseguição papal, né? Na última perseguição da igreja, nos últimos dias, e ele faz um ajuste ali que tenta encaixar esses períodos proféticos que fica meio que incompreensíveis, né? Ali, quando ele faz a aplicação, né? Dá para entender bem, porque ali a perseguição papal tem uma duração de 3 anos e meio. Aí ele faz um encaixe num momento específico e aí fica um negócio meio que a gente não consegue compreender bem a explicação que ele faz, né? Mas ele faz essa dupla aplicação aí das trombetas e coloca todas elas para o futuro, nessa outra aplicação, né? E aqui vem a interpretação do irmão Denison, né, que a gente já viu aqui, reuniu os textos aí e analisando o Apocalipse, nós vimos que a sétima trombeta, ela tem algumas características, né? E a principal delas é que quando ela é tocada, diz o Apocalipse que chegou a ira de Deus. Então, Apocalipse capítulo 11, verso 15 a 18, desse destaque aqui para mostrar o cumprimento da sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e havendo no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem lê esse trecho não consegue entender bem, não consegue localizar bem a transferência do reino, né? Mas quando pegamos outros textos, como nós já fizemos esse estudo, nós vemos que isso acontece quando termina o tempo de graça. Até aqui, para quem não tem, que tem um conhecimento superficial, talvez não ache a localização no tempo da sétima trombeta com essa transferência do reino deste mundo. Mas continuando na leitura do Apocalipse, ele fala da ira de Deus, como diz aqui no verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Então aqui, quem tem um conhecimento superficial do Apocalipse, ele pelo menos vai saber que a ira de Deus acontece quando é derramada as sete últimas pragas, né? Os cristãos, tanto protestantes evangélicos, né? Ou católicos ou adventistas, que conhecem as pragas do Apocalipse, eles sabem que ali é a manifestação da ira de Deus. Quem lê esse trecho aqui, chegou a tua ira, já identifica que aqui é que chega o cumprimento das pragas do Apocalipse. Então, essas pragas, elas acontecem quando é tocada a sétima trombeta, né? Pelo sétimo anjo. Então, aqui não tem como ter dúvida, né? E quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, chegou, porém, a tua ira. Chega o momento em que acontece o derramamento das sete últimas pragas. Essa parte da sétima trombeta é a parte mais objetiva que tem. A pessoa lê, ela bate o olho e já sabe. Não tem aqui como duvidar. Aqui chegou a ira de Deus. As outras partes do texto ainda dá ainda dá a entender que se refere a outro evento ou não consegue compreender bem, né? Por exemplo, a transferência do reino tem que buscar outro sítio para saber quando acontece isso. O tempo que acontece para serem julgados os mortos é que há uma confusão do juízo de Deus. Será que é o juízo que está acontecendo hoje? É o juízo que acontece dos ímpios no milênio? Aí aqui pode não dar uma certeza, né? Aqui para dar o galardão aos teus servos, os profetas. O galardão é quando Jesus vem ou é na nova terra. Então, tem algumas características aqui da sétima trombeta que pode dar mais de um sentido. Mas quando diz chegou a tua ira, aqui não tem mais de um evento, né? Aqui é um único evento, que é as pragas do Apocalipse. Então, não tem como errar. Quando toca-se a sétima trombeta, inicia o derramamento das sete últimas pragas. E terminou o tempo de graça para o povo de Deus. Termina o juízo. Então, por isso que nós falamos na parte da manhã, e o sétimo anjo aqui da sétima trombeta, ela só é tocada quando finaliza o juízo. Porque quando chega o momento em que cai as pragas, é finalizado o juízo do povo de Deus. E não inicia o juízo, é o fim do juízo. Então, quando eu comecei a estudar essa questão das trombetas, e aqui, quando eu estudei a sétima, mais especificamente, e vi essa parte aqui, chegou, porém, a tua ira. Então, se chegou na sétima trombeta, então é nesse momento que ela vai ser tocada. E aqui foi um ponto marcante para determinar
quando acontece o cumprimento da sétima trombeta. Então, quando eu cheguei nessa parte da leitura do Apocalipse, aqui na sétima trombeta, eu comecei a rever os pontos daqueles que diziam que as trombetas ela tem um duplo comprimento. Inclusive, aqui a sétima vai repetir, né? Mas aqui as seis trombetas elas são bem definidas ali no tempo, né? E quando chega aqui também na sétima, ela define como sendo o tempo da ira de Deus em que se manifesta o cumprimento desta última, aqui do Apocalipse. Aí comecei a rever os pontos e ver até onde pode ter essa dupla aplicação, né? Que os adventistas fizeram, desde do primeiro adventista, aí, George Price, né? Até o Adventista de nossos dias, que é o pastor Samuel Ramos, e muitos irmãos adventistas, né, que se dizem adventistas, que também fazem essa aplicação no que tange aí ao duplo cumprimento da profecia. E aí eu vi que, de fato, o Apocalipse ele é bem definido. Quando ele faz uma introdução para mostrar o tempo em que se toca as trombetas, relata trombeta após trombeta, aplica ela de acordo com o que aconteceu na história de Roma, porque ali é o anúncio da queda do Império Romano. E aí a gente vê que de fato se encaixa perfeitamente em todos esses eventos, até chegar nesse último, que é a manifestação da ira de Deus sobre o mundo ímpio, e anunciando aqui a queda do último império terrestre que está governando este mundo, que é Roma papal. Então, Apocalipse, quando ele fala da ira de Deus, quando diz aqui no verso 18, né? Chegou, porém, a tua ira. Se nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo 16, verso 1, quando fala das pragas, ele fala que é a ira de Deus, né? E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então, a ira de Deus é manifestada nas sete taças, que são as sete últimas pragas. Então, é nesse momento aqui que é tocada a sétima trombeta. Então, daí os pioneiros adventistas, ao relatar que essa trombeta é tocada a partir de 1954, não faz sentido. Fez sentido para eles naquele momento da história que eles estavam vivenciando, né? E aí eles vão analisar o mundo e vai aplicar a profecia de acordo com o momento que eles estavam ali presenciando dos fatos históricos ali daquela época, né? Até aquele presente momento eles fizeram essa aplicação. Mas hoje, no nosso momento aqui da história que estamos vivendo, analisando os fatos que ocorreram no passado, não tem como aplicar essa sétima trombeta para 1844. Porque, reestudando aqui o Apocalipse, nós vemos que o momento em que essa trombeta se cumpre é quando chega a ira de Deus, manifestada nas sete taças que serão derramadas sobre o mundo. E aí nós definimos a interpretação do Apocalipse, tendo essa questão que não tem como ter margem para outro cumprimento, como uma repetição dessas sete trombetas, e trazer para seja antes da perseguição papal ou durante a perseguição papal, né, como o após, né, a perseguição, como faz o pastor Samuel Ramos, né, coloca ali as, as sete trombetas como se fosse uma continuação das pragas, né? Começa com as trombetas, depois vem as pragas. Outros já fazem a aplicação dos dois ao mesmo tempo, né? Então, toca-se a primeira trombeta, toca-se e aí é derramada a primeira praga. A segunda trombeta, a segunda praga, e assim fazem uma aplicação desses eventos do Apocalipse em conjunto, acontecendo ao mesmo tempo ali, né? Seja é, a primeira trombeta e a primeira praga acontecendo em seguida, para depois vir a segunda trombeta, a segunda praga, ou seja, a primeira trombeta e a primeira praga acontecendo ao mesmo tempo, e depois a segunda trombeta e a segunda praga ao mesmo tempo. Aí cada um vai fazendo uma aplicação diferente, né? O surgimento das trombetas e das pragas. E esses que fazem esse duplo cumprimento nos dias de hoje, eles até usam um texto de Ellen White, quando ele vai citar aí eventos finais, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, eventos finais. Eventos finais. Tem irmãos que usam esse texto aqui para dizer que há um duplo cumprimento, né?
Agora deixa eu lembrar como é que tá escrito lá. É, deixa eu ver aqui. Trombeta. Aqui, trombeta. Acho que é uma trombeta após a outra, uma coisa assim. Deixa eu aumentar aqui a letra. Essa aqui é uma advertência importante, né? Quando diz aqui eventos finais. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. Nós estamos fazendo aqui, né? É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. É isso aí. Pegar cada trombeta e fazer com que ela toque o sonido certo, no tempo em que deve ser cumprido, né? Nós fazemos aqui nesse estudo sobre as trombetas. Então, o povo precisa ser esclarecido sobre esses assuntos, né? Mas vamos ver aqui as trombetas, o texto que fala das trombetas como tendo uma dupla aplicação. Não é esse texto. Eu acho que então é aqui, ó, no capítulo 17 de eventos finais. Falando aí as sete últimas pragas e os ímpios. Fala, serão derramadas as taças da ira de Deus. Aí veja que o próprio eventos finais, né, nesse contexto aqui de pragas, coloca-se trombetas. Aí talvez seja isso, né, que também induz a entender que as trombetas é como se fosse pragas, né? Então seria 14 pragas. Primeiro viria as sete trombetas, castigando o mundo, para depois vir as sete últimas pragas. E eles utilizam até a expressão, essa expressão, né? Sete últimas. Por que tem sete últimas? Porque tem as sete primeiras pragas, que são as sete trombetas. E as sete taças seriam as sete últimas. Então eles utilizam até esse argumento também para dizer isso. Mas aqui as sete últimas é porque daqueles eventos de sete, né? Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, aí o Apocalipse apresenta as sete dos últimos sete, que é as pragas. Então, aí a explicação é de que são sete últimas pragas, nesse sentido, né? Porque são quatro elementos: igrejas, selos, trombetas e pragas. Aí as pragas são as últimas. Mas eles também utilizam esse sentido. Que isso também até, quando nós estamos começando a estudar esse assunto, gerou também uma certeza nessa interpretação, né? Mas quando começamos a reestudar, aí vimos que não faz sentido. Parece lógico, né? Com qualquer interpretação, mas de acordo com a Bíblia não tem muita lógica. É uma lógica que não tem lógica, né? Que a lógica tem que ser, não pode ser humana, a lógica tem que ser bíblica. O sentido tem que ser extraído da Bíblia. Então aqui nós vemos, falando das pragas, né? Serão derramadas as taças de ira de Deus. E aí fala, eventos finais, na página, capítulo 17, né? A página 176. E aqui diz: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará trombeta, soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Então é essa parte aqui, ó. Então alguns irmãos para esse trecho aqui, né? Uma trombeta após a outra, uma taça após a outra. E tá aqui em Mensagens Escolhidas, né? Volume 3, na página 426. Que a gente aqui é uma compilação, né? Então ele está citando Mensagens Escolhidas, volume 3. Aí os irmãos que acreditam nessa dupla aplicação das trombetas, eles, para apoiar essa interpretação, eles pegam esse texto aqui de mensagens escolhidas, que são finais, para relatar isso. Aqui, tá vendo, irmãos? Aqui tá, a irmã Célia White tá dizendo que vai acontecer uma trombeta após a outra. E uma praga após a outra. Então é uma sequência. Primeiro vai vir as trombetas e depois vai vir as pragas, né? Uma após a outra. Agora a gente não sabe como é que vai acontecer a ordem. Se vai ser as trombetas e depois as pragas, ou se vai ser as trombetas junto com as pragas, né? Uma após a outra. Porque aqui fala, né, que as trombetas tocarão, soarão uma após a outra, as taças serão derramadas uma após a outra, sucessivamente, né, numa ordem. Que eu até questionei o irmão, né, sobre isso. O irmão, aqui tá falando que as trombetas vai tocar uma após a outra e as taças da ira de Deus, que são as pragas, uma após a outra. Mas aqui no eventos finais não diz a ordem, né? Realmente, não diz a ordem, né? Fala que é uma após a outra. Não se sabe se primeiro são as sete trombetas para depois vir as pragas, e aí se 14 eventos, ou se toca as trombetas e toca ao mesmo tempo as pragas, e aí elas vão acontecendo de maneira sucessiva, até chegar na última. Mas o que temos aqui é que a senhora deixou aqui essa luz, para que nós possamos entender
que as trombetas elas vão ser aplicadas no futuro, uma após a outra. Isso vai acontecer antes de ser derramado as sete últimas pragas. Sério, quem lê esse texto aqui das vezes finais, né, ou de mensagens escolhidas, vai e ver a explicação do irmão dizendo isso, né? Então vai dar crédito a essa mensagem, a essa interpretação aí das trombetas. Mas só que nós temos que entender que é como ele falou, como eu falei, né? E ele também confirmou, né? Que aqui não está dizendo em que momento elas acontecem. Porque quando nós interpretamos as sete trombetas do Apocalipse, como nós já vemos aqui estudando, nós observamos que elas também acontecem de uma maneira sequencial, né? Ela vem numa ordem. Primeiro vem a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta. E assim como o Apocalipse fala das taças, né? A primeira taça, a segunda, a terceira, também fala de uma ordem de eventos. Mas não dizem que momento eles acontecem. Quem lê só o texto do Apocalipse e foca apenas o texto, ali não mostra em que momento essas coisas acontecem, né? Mas como nós temos aquela informação ali da sétima trombeta, mostrando de que a sétima trombeta, quando ela toca, inicia as sete pragas, né? Então ali já temos um indicativo de que primeiro vem as trombetas, uma após a outra, e aí quando chega na sétima trombeta, vem as pragas, uma após a outra. Só que a diferença que nós fazemos em relação àqueles que acreditam no duplo cumprimento das trombetas é que as trombetas, pelo que nós vimos aqui no Apocalipse, ela tem uma aplicação simbólica. Então começa lá no Império Romano, quando Jesus inicia, após Jesus iniciar o seu ministério no lugar santo, aí começa-se a trocar as trombetas, mostrando a queda do Império Romano. Então ali já é uma aplicação simbólica. E ali a gente vai de trombeta a trombeta, uma após a outra até chegar aqui na sétima trombeta e vir as taças da ira de Deus, uma após a outra. Agora, aqueles que entendem que tem um duplo cumprimento, vai pegar esse texto de eventos finais e aí vai mostrar de uma outra forma. Vai dizer, não, mas aqui tem a ver com os últimos dias, né? Porque até o próprio texto diz aqui, ó, solenes acontecimentos ainda ocorrerão. Então, se diz que ainda ocorrerão, então quer dizer que essas trombetas elas vão ainda ocorrer no futuro. E aí soará no futuro, né? Colocando aqui no futuro, soará, ó, vai soar uma trombeta após a outra, ainda de eventos que ainda ocorrerão. Então, você vai estar colocando aqui as trombetas para o futuro. Mas nesse caso aqui, ela está falando de modo geral, ó, solenes acontecimentos ainda acontecerão dentro de nós. Então, tem eventos aí que estão previstos no Apocalipse que já ocorreram, que estão ocorrendo, e tem acontecimentos solenes que ainda ocorrerão dentro de nós. Esse é o sentido, né? Você vê que o mesmo texto você pode dar outra interpretação, né? Mas o sentido aqui que ela está colocando é esse. Não, tem só os acontecimentos que ocorrerão. Então, soará uma trombeta após a outra, as taças também. Então, ela está mostrando o cumprimento do Apocalipse, né? As trombetas tocando e as pragas que também acontecerão. Então, esse texto, como está aqui, ele passa uma ideia de que há um duplo cumprimento, né, como está aqui. Mas pelo que nós observamos, não tem esse sentido. Então, quando eu li esse texto, eu fiquei realmente convencido. Rapaz, o texto aqui, de fato, irmão, está mostrando um duplo cumprimento aí das trombetas, né? Passa essa ideia, de fato. Mas aí, quando eu fui estudar o Apocalipse e ver como ele estabelece o toque das trombetas, e inclusive a sétima, aí não tem como interpretar dessa maneira. Porque a Bíblia, ela é bem clara quando ela estabelece o toque das trombetas. Então tem que ser esse sentido. O toque das trombetas, ela deve acontecer aí no seu cumprimento da história, como ocorreu, até chegar na última, para depois vir as taças e também ter aí o seu cumprimento até chegar à última. Então nós ficamos muito convencidos com esse texto aqui de Ellen White, que seria uma luz para mostrar o duplo cumprimento dessas trombetas do Apocalipse, e realmente ela leva, né, o leitor a chegar nessa conclusão, mas com essa releitura do Apocalipse que nós fizemos, não tem como estabelecer dessa forma aí um duplo cumprimento dessa profecia das sete trombetas do Apocalipse. Tem mais relação aí com o cumprimento realmente na sua ordem de eventos até chegar na última do que repetir todas essas trombetas, né? Porque tem esse texto aí que leva a crer que realmente elas vão ter outro cumprimento.
Então nós ficamos muito balançados com esse texto do Espírito de Profecia, mas não tem um sentido do Apocalipse, se for levar por esse lado, né? Não tem como interpretar dessa forma. Então, chegamos aí às interpretações dos adventistas, com o cumprimento das trombetas no passado, o cumprimento das trombetas parcialmente no futuro ou totalmente no futuro, com todas elas, e vimos aí o duplo cumprimento, tendo o cumprimento das trombetas no passado, mas também elas vão se repetir no futuro. Então, diante desse estudo que nós fizemos, é essa a conclusão que nós temos. E a sétima trombeta ainda não tocou, e que estamos nesse espaço de tempo em que nenhuma trombeta está tocando, porque o reino romano não está caindo, porque ele não existe. Que aí vem aquele tema de Apocalipse 17, quando estudamos aquele animal que tinha sete cabeças, e a oitava é um dos sete, mostrando que esse reino, ele era e não é agora. E ele virá novamente do abismo para a perdição. Então, essa fase do reino que não é, né? Porque ele era no passado, perseguia o povo de Deus, mas hoje não é. Hoje o reino não existe, não está perseguindo ninguém. Que é justamente essa fase que nós estamos vivendo e que não tem nenhuma trombeta tocando para anunciar a queda do Império Romano Papal. E ela vai vir quando chegar esse momento que nós já vimos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aí, né? É que a sétima trombeta, as seis trombetas do Apocalipse, elas foram tocadas até 1844, né? Ali com a queda do Império Turco-Otomano em 11 de agosto de 1840. Então, depois desse tempo, a sexta trombeta cumpriu seu papel, parou de tocar, porque se cumpriu aquele período de uma hora, um dia, um mês e um ano, que é 391 anos e 15 dias, ficou esse espaço de tempo do grande desapontamento e agora o juízo. E quando finalizar o juízo, aí sim toca-se a sétima trombeta, como deu destaque aqui, e é derramada a primeira das sete últimas pragas. E vai cumprindo-se em sua ordem até chegar na última taça. Então, nesse sentido, nós entendemos sim que as trombetas elas vão tocar uma após a outra, como nós já vimos aqui, até chegar na última. E aí, quando chegar trombeta do Apocalipse, das sete, aí vai iniciar a sequência das taças, e aí sim vai ter essa ordem também de ser uma taça após a outra, sucessivamente que irá cair sobre este mundo, manifestando assim a ira de Deus. E assim nós concluímos esse estudo das sete trombetas do Apocalipse, mostrando o seu cumprimento, a sua ordem após trombeta, e como nós já vimos no estudo das pragas, pragas após praga, né? E tendo aí esse cumprimento. Vimos aí também as interpretações que existiu no Adventismo, aplicando as trombetas até 1954, depois parcialmente uma parte das trombetas depois de 1954, ou todas após, né, 1954. E o duplo cumprimento, também lançando para o futuro as trombetas. E agora, e concluindo o nosso estudo, mostrando aqui o que nós vimos no Apocalipse, né? As seis trombetas até 1640 de 395 com a primeira trombeta e a sexta trombeta em 1840. E a sétima trombeta estamos aí aguardando para finalizar o juízo de Deus no céu e manifestar sua ira através das pragas do Apocalipse. E assim finalizamos o estudo das trombetas.